Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com mais notícias aí, grandes novidades do nosso Vascão, cara. Vamos trazer aqui muita coisa interessante, muita notícia importante. PH sendo elogiado pela Comissão Técnica do Brasil, deverá ganhar uma oportunidade como titular no jogo diante do Japão. Vamos falar desse assunto, vamos falar aqui da negociação com o Luciano. Foi apurado por outros jornalistas e realmente o Vasco tem interesse no jogador. Só que o São Paulo faz um pouco de jogo duro e você vai entender essa situação agora. O Luciano pode ser um reforço para o Vasco na próxima temporada. Vamos falar também aqui do Ryan, vem ganhando aí disputas na sua categoria. Muita coisa aqui para a gente falar hoje, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado sempre a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal. Queria agradecer demais aí. Tá chegando muito inscrito novo aqui no canal. A gente tá querendo chegar agora a 230 mil inscritos. Se puder compartilhar com a sua galera, com seus amigos vascaínos, vou agradecer demais. Se você puder hypar o vídeo, vai me ajudar muito. Você não faz ideia do quanto que me ajuda. Você deixar o like, se inscrever se não tá inscrito, ativar o sininho e hypar o vídeo. O YouTube vai entender que realmente nosso vídeo tem que chegar a mais vascaínos aí dentro da plataforma e vai com certeza fazer o nosso canal crescer a cada dia. Muito obrigado aí sempre quem tá ajudando o nosso crescimento. Bom, pessoal, o garoto Ryan vem se destacando muito nessa temporada, vem sendo, sem dúvida, um dos principais jogadores do Vasco, ou se não, o principal jogador do Vasco. O atacante vem liderando algumas estatísticas importantes para sua categoria sub-21, e o jogador é o líder da categoria sub-21 com mais minutos dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. O jogador de 19 anos está na primeira posição com 2.039 minutos disputados. Ele fez ao todo 25 partidas no Brasileirão e marcou 9 gols. Em segundo lugar está o Breno Bidon do Corinthians, de 20 anos, que tem 1.859 minutos jogados no torneio e ele fez 24 partidas, sendo 22 como titular e tem apenas um gol marcado. Fecha o pódio o lateral direito Giai do Palmeiras com 1.567 minutos dos 21 jogos disputados, foram 17 como titulares. Com certeza é muito importante você ver o Ryan liderando esse tipo de estatística, porque mostra que o Vasco tem uma joia, tem um grande ativo. Todo mundo sabe da situação do Ryan, que é um atleta de alto nível, que em breve pode ser vendido. É um jogador aí que tem a multa rescisória de 40 milhões de reais. O Vasco segue tentando negociar com ele, com o seu staff, uma renovação para ter uma valorização tanto salarial e também contratual do atleta. Segundo dados da ESPN, informações trazidas pela ESPN durante essa semana, o Ryan ganha em torno de 350 mil mensais no Vasco. Caso renove seu contrato, o Vasco deverá dar algum aumento para o jogador, aumento salarial, e também o desejo do Vasco é aumentar a sua multa rescisória, já que hoje, como eu falei, é em torno de 40 milhões de reais, algo na casa de 250 milhões de reais na cotação atual do euro. O Vasco quer aumentar essa multa. Algumas informações confirmam que para em torno de 50 milhões de euros. Esse seria o valor que o Vasco pretende colocar de multa do Ryan. E esse valor giraria em torno de 310 milhões de reais. Uma quantia muito grande, muito pesada aí. Mas para o mercado europeu, que pode ver o Ryan como um grande futuro, um grande ativo aí para os clubes lá na Europa, pode ser fichinha, né? Porque 50 milhões de euros eles saem gastando em qualquer jogador lá na Europa hoje em dia. Com certeza, se o Ryan for vendido por esse preço, certamente o Vasco vai lucrar muita grana, vai ser, lógico, a maior venda da história do clube, mesmo que se for por 40 milhões de euros, já será a maior venda da história do clube, e certamente aí é um jogador que está crescendo demais, está evoluindo muito, como a gente falou, tem 9 gols no Campeonato Brasileiro, na temporada ele já marcou mais gols, né? O jogador, por mais que no início do ano se viu a seleção sub-20, ficou um bom tempo sem atuar no Campeonato Carioca naquela ocasião, chegou aí nessa temporada a 44 jogos ao todo envolvendo Copa do Brasil, também o Campeonato Carioca e também lá a Sul-Americana, fez 14 gols e deu uma assistência. É um jogador que está atuando muito, está jogando muito e ele cresceu demais com o Fernando Diniz. Tanto que na temporada passada, para fato de curiosidade, a primeira temporada dele como efetivo ali no elenco principal do Vasco, foram 33 jogos, 11 jogos a menos do que ele fez agora e marcou apenas 2 gols e deu uma assistência. Com certeza, o Fernando Diniz potencializou muito esse jogador e claramente aí a gente tem uma grande expectativa que o Ryan
possa ser um grande atleta na sua carreira, não somente para o Vasco, mas também pessoalmente aí para o jogador, para que ele seja jogador de jogar Champions League, jogador de seleção brasileira, de Copa do Mundo, né? É uma ótima notícia essa aqui, essa estatística. O Ryan aí liderando até certo ponto, com uma certa folga contra os outros adversários da sua categoria, com mais minutos em campo pela Série A do Campeonato Brasileiro. Comenta aí o que você acha dessa ótima fase do Ryan, como melhorou esse jogador, né, cara? Com certeza o trabalho do Diniz fez total diferença na carreira do Ryan. Bom, pessoal, tivemos uma notícia muito importante trazida ontem à noite pelo Globoesporte.com. Segundo as informações, o Paulo Henrique foi muito bem avaliado pela sua estreia na seleção brasileira. A comissão técnica do Brasil gostou muito da atuação do lateral do Vasco e ele já está disputando a possibilidade de ser titular no jogo contra o Japão. E a tendência é que ele seja, sim, titular nesse jogo tão importante aí, tanto para a seleção brasileira, para a preparação da Copa do Mundo, já que um adversário que tem uma qualidade muito superior da Coreia, por mais que sejam seleções semelhantes para muitos, né? Porque é tudo de olhinho puxado, mas tem muita diferença, cara. O Japão joga muito mais do que a Coreia. Mesmo assim, a seleção brasileira é favorita a ganhar do Japão e ganhar bem, mas o Paulo Henrique aí vai ter uma grande oportunidade. Se ele jogar bem contra o Japão, certamente aí ele estará na próxima lista da convocação da seleção brasileira, na próxima lista do Ancelotti. O treinador vem dando oportunidades aí nos treinamentos para o jogador, e também foi uma das primeiras alterações dele lá no jogo contra a Coreia, né? Tanto que ele entrou aos 24 minutos. As outras alterações feitas pelo Carlo Ancelotti, na sua maioria, aconteceu depois dos 30 minutos, 33, 34 minutos. O Paulo Henrique ganhou muitos minutos, foi testado pelo Ancelotti e, segundo as informações, ele foi muito bem avaliado e a comissão técnica da seleção brasileira, do técnico italiano, gostou da atuação do Paulo Henrique, o jogador que teve 2 desarmes importantes, teve chances de dar assistência, sabe muito bem das características do Paulo Henrique, né? A gente assiste todo dia o Paulo Henrique jogar no Vasco. É um jogador absurdo. Quanto ao assunto é velocidade e marcação, é um jogador muito bom, né, cara? Ele ali na marcação, no desarme, ele é perfeito. É perfeito. E também na velocidade, num contra um, praticamente não existe chance para o adversário, né? É um atleta ali que consegue, para você ver, no jogo contra a Coreia e Japão sempre se destacaram por ter times velozes, né? Por ter jogadores mais franzinos que correm bastante, de ser só correria. Os caras não conseguiram pegar o PH, cara. O PH disparou, mano. Parou lá na linha de fundo. Ia fazer uma belíssima assistência pro gol, se eu não me engano, acho que era do Matheus Cunha, né? Que estava ali em campo ainda. E com certeza, se passa aquela bola, era uma assistência do PH, porque o Matheus Cunha iria fazer o gol. Na primeira jogada dele, ele já fez algo absurdo do que o Vitinho não fez durante o jogo todo e ainda mais 24 minutos do segundo tempo, né? Com certeza, merece ser titular, merece todos os elogios, merece a gente ficar aqui por horas e horas falando do PH, falando todo o vídeo do PH, porque o jogador tem qualidade e é do Vasco. E é do Vasco. Ele tá na seleção brasileira, como eu já falei algumas vezes, não é devido à sua carreira, porque ele não teve uma carreira tão consolidada assim até chegar no Vasco. Por mais que ele tenha passado por outro grande clube, que foi o Atlético Mineiro, mas não jogou. Ele foi praticamente chutado do Galo. Veio para o Vasco, ficou escanteado no primeiro momento e depois ganhou seu espaço e hoje é jogador de seleção brasileira. Com certeza merece sim esse momento, essa fase atual que ele vem passando. Esperamos que a partir do ano que vem o Vasco tenha um time mais competitivo para o PH potencializar mais ainda o seu futebol e se consolidar como um jogador de seleção, para que o Vasco possa disputar grandes competições, o PH ser mais visto pelo Ancelotti e confirmar, claro, a presença do nosso lateral na próxima Copa do Mundo. A mesma coisa a gente torce para que aconteça com o Coutinho, talvez com o Ryan, Léo Jardim menos ainda. Mas eu acho que com o Coutinho pode ser o próximo da lista, o próximo jogador do Vasco a ganhar alguma oportunidade com o Ancelotti, porque o Coutinho também está merecendo voltar à seleção brasileira. Eu até falei dias atrás, depois daquele jogo contra a Coreia, o Brasil não tem meia de criação, mano. Eles tentam ali inventar que esse Paquetá é meia de criação. Não é nada, cara. Ele não faz a meia de criação, ele é mais ali no máximo um terceiro homem no meio campo. Ele não consegue ser aquele meia de criação, aquele meia clássico, como é o Coutinho. É um jogador de criação, um jogador que dá assistência, é um jogador que faz gol. O Lucas Paquetá, ele é mais um jogador de tocar pro lado, tentar ser um homem surpresa ali na área, às vezes, fez muito gol assim, né? Às vezes chegando na área de cabeça, mas ele não é aquele cara de criação, com a bola no pé, de pensar o jogo, de tentar distribuir bem. Falta isso na seleção brasileira, falta o Felipe Coutinho, na minha opinião, que aqui no futebol brasileiro, e quiçá qualquer jogador brasileiro não tem a qualidade que o Coutinho tem para distribuir jogo. E na minha opinião, seria interessantíssimo
ter o Coutinho convocado também. Já pensou PH e Coutinho na Copa? Dois jogadores do Vasco? Pô, com certeza é tudo que o vascaíno sonha, é tudo que o vascaíno quer, não é? Comenta aí o que você espera do PH, quem sabe podendo ser titular contra o Japão. Lembrando que é terça-feira, hein? Depois de amanhã já tem o jogo aí da Seleção Brasileira, 7h30 da manhã em Tóquio contra o Japão. Quem sabe o PH ser titular. Já vamos acordar cedinho aí. Você já prepara seu celular lá na GETV para poder assistir o jogo do Vasco, porque vai ter transmissão da Globo Esporte TV e GETV também esse jogo aí de terça-feira contra o Japão. Bom, e também é sempre importante ressaltar que o Vasco está fazendo um grande planejamento, um grande esforço para ter Paulo Henrique e Pumita Rodrigues para o jogo diante do Fortaleza no dia 15. A gente até trouxe essa notícia ontem à noite, mas se você não viu, não está por dentro do que está acontecendo internamente no Vasco, o Vasco está tentando fazer aí com que esses jogadores consigam chegar a tempo do jogo diante do Fortaleza. O Vasco vai pagar para o Paulo Henrique sair de Tóquio diretamente para Fortaleza para estar presente nesse jogo tão importante diante desse adversário, né, na volta do Campeonato Brasileiro. Já o Pumita Rodrigues, que é um outro jogador do Vasco que está convocado pela sua seleção uruguaia, vai ter que voltar para o Brasil, mas para o Rio de Janeiro e não direto para Fortaleza. O Vasco fez um acordo juntamente com a Federação Uruguaia para conseguir devolver o atleta a tempo ao clube. Essa situação vai ser a seguinte: o jogador vai voltar para o Rio e ao mesmo tempo que chegar no Rio ele já vai viajar direto para Fortaleza, é meio com a escala, né? Ele vai fazer uma escala no Rio, do Rio vai para Fortaleza. Basicamente é isso que vai acontecer com o Pumita Rodrigues. A previsão da chegada desses atletas em Fortaleza, tanto Pumita Rodrigues e também Paulo Henrique, está prevista para o início da tarde, o início para o meio da tarde. Essas são as informações que temos a respeito dessas duas situações. A gente até falou ontem que a situação do Paulo Henrique pode ser um pouco mais complexa, já que o jogador pode atuar contra o Japão como titular. Dependendo dos minutos, da minutagem que ele ganhar no jogo, ele pode chegar muito desgastado. Além de ter o fuso horário, porque o cara tá no Japão e do nada já vai estar em Fortaleza. É um absurdo, né? Com certeza aí o jogador vai chegar bem desgastado, vai ter que sair, acabou o jogo lá no Japão, ele já vai ter que vir embora correndo para o estádio do Castelão e com certeza aí vai ter muita coisa envolvendo na cabeça do atleta, o atleta talvez empolgado com a sua estreia na seleção, um misto de sensações realmente aí com o Paulo Henrique. Pode ser que não seja a melhor escolha possível para o Vasco utilizar o PH nesse jogo como titular contra o Fortaleza, cara. Claramente, o jogador não vai estar 100%. E o Vasco precisa de seus jogadores estando 100%, independentemente de quem jogar ali. O Pumita Rodrigues já é um pouco diferente. Pode ser que ele perca, talvez, uma titularidade do Uruguai e jogue menos minutos. Porque no primeiro jogo do Uruguai, o Pumita Rodrigues não foi tão bem assim. Ele acabou sendo substituído. Acho que foi substituído no intervalo pelo técnico Marcelo Bielsa. Pode ser que ele ganhe poucos minutos, talvez, no segundo jogo do Uruguai. A tendência é que, realmente, o Vasco tem esses dois jogadores à disposição e o Diniz será o responsável por decidir qual dos atletas vai ser o titular. Também, como todo mundo já sabe, infelizmente, acabamos perdendo o lateral direito Paulinho, que teve uma lesão no seu pé, vai ter que fazer uma cirurgia e infelizmente só volta a jogar lá no ano que vem. Ele era um dos jogadores que estavam sendo cotados para ser titular nesse jogo diante do Fortaleza, talvez muito por isso o Vasco apressou a volta do PH e também do Pumita Rodrigues para esse jogo no dia 15. Eu acredito que o Vasco vai entrar em campo com o Léo Jardim, com PH ou Pumita, um dos dois, claramente. Ele acha que o Pumita vai ser titular nesse jogo, acho que o PH vai estar mais desgastado. A zaga com Cuesta de volta, ao lado do Robert Renan, Lucas Piton, o meio-campo ali, possivelmente, com Barros e também Hugo Moura ou Tietê. Eu acho que o Barros não sai desse time do Vasco. Se for para jogar com os três, Tietê, Cauã Barros e também Hugo Moura, como titulares, um desses três vai ter que fazer a lateral direita. Eu acho que somente dessa forma para os três entrarem em campo juntos como titulares nesse jogo contra o Fortaleza, mas se for para arriscar, eu arrisco o Hugo Moura e também Barros como titulares nesse jogo diante do Fortaleza. Meio campo completando o meio campo com Coutinho na criação. O ataque, a gente tem a grande expectativa da mudança, a saída do Verratti como titular do time do Vasco e a entrada do Andrés Gomes na ponta direita, completando um ataque com o Nuno Moreira na ponta esquerda e como centroavante o garoto Ryan. Esse é o prognóstico, essa é a expectativa aí do Vasco para o jogo diante do Fortaleza e com a volta desses dois laterais, a gente torce para que o Vasco consiga esse bom resultado, porque tinha uma grande dúvida quanto à lateral direita do Vasco para esse jogo, porque é um jogo importante. Além de você conquistar pontos
contra um adversário que está dentro da zona, você inibe que esse time pontue e chegue mais perto de você na tabela, né? O Vasco com certeza precisa vencer esse jogo. Eu acho que uma derrota do Fortaleza praticamente rebaixa o time moralmente, pelo menos moralmente, para a segunda divisão, porque eles estão querendo sair da zona. Nada melhor do que enfrentar um time que está um pouco longe, um pouco distante da zona, mas que está ali ainda no bolo. Com certeza, o melhor cenário do Fortaleza seria a vitória, e eles vão jogar muita bola, cara. O Fortaleza vai vir para cima do Vasco, e o Vasco tem que ter inteligência para conseguir conquistar esse resultado positivo na próxima quarta-feira. Comente aí o que você acha das voltas tanto de PH e Pumita Rodrigues. Qual dos dois você considera que será o titular para esse jogo tão importante? Como eu falei, tem que levar em consideração o desgaste. O PH, na minha opinião, vai chegar muito, mas muito desgastado para esse jogo diante do Fortaleza. Um jogador que pode até mesmo atuar como titular da seleção brasileira, que não é qualquer coisa, tanto psicologicamente, fisicamente, não vai estar 100%, cara, porque o jogador, como eu falei, vai estar vivendo uma sensação totalmente diferente na sua carreira, nunca viveu esse cenário de seleção brasileira, de ser convocado, de viajar para fora com a seleção brasileira, como o Brasil foi agora lá para a Coreia, depois agora já vai para o Japão. Certamente aí é um misto de muitas sensações na carreira do jogador que merece tudo isso que ele está passando, esse sucesso todo. Um jogador aí de altíssimo nível e com certeza vamos torcer para que ele volte bem e que ajude o Vasco de alguma forma diante desse jogo, tanto ele ou o Pumita. Bom, pessoal, agora vamos falar aqui do reforço que o Vasco pode contratar para a próxima temporada. O atacante Luciano. De fato, o Vasco tem interesse no jogador. A informação foi trazida inicialmente pelo Vascaíno.net, foi apurada por outros jornalistas que confirmaram realmente que o Vasco tem um interesse na contratação do Luciano. A situação do jogador é a seguinte: ele tem contrato até 2026 com o São Paulo. O contrato dele aí vai até o fim do ano que vem. E o São Paulo, a princípio, não estaria interessado em liberar o jogador de graça. A situação seria que, se o Vasco tiver interesse em contratá-lo, terá que comprar o jogador junto ao São Paulo. Por mais que a diretoria do São Paulo entende que o atacante vai cumprir o seu contrato até o fim do ano que vem, mas é desejo do jogador trabalhar novamente com o Fernando Diniz. Essas foram as informações iniciais. E o que a gente sabe é que o atleta vem sendo muito criticado pelos torcedores são paulinos e que o Vasco pode ser uma nova casa para o atleta. Ele estaria vendo com bons olhos essa transferência para o nosso clube. Ele já morou no Rio de Janeiro, porque já foi jogador do Fluminense, já trabalhou com o Fernando Diniz, não teria tantas dificuldades assim de se adaptar ao nosso clube. Mas o outro lado é o seguinte: o jogador está numa péssima fase. O Vasco, na minha opinião, não pode desembolsar uma quantia alta se tiver realmente o interesse em contratar o Luciano a todo custo. Não pode desembolsar uma quantia alta para trazer um jogador de 32 anos. O Luciano já tem uma idade avançada, no ano que vem vai estar com 33 anos e certamente aí, não sei se é benéfico para o Vasco essa contratação por valores fora do normal, né? O Luciano hoje está avaliado em 2 milhões de euros. Não sabemos o quanto que o São Paulo deseja negociar o atleta, mas na minha opinião é muita grana se o Vasco pagar, por exemplo, esses 2 milhões de euros para contratar o Luciano. O jogador nessa temporada fez 47 jogos, marcou 13 gols e deu 6 assistências. É um bom número, cara. Quando você pega friamente, faz uma análise fria sobre a situação do Luciano no São Paulo, ele tem bons números. Mas o futebol dele desempenhado dentro de campo já vem desagradando um pouco o torcedor do São Paulo, que a fase do São Paulo também é muito ruim, cara. É muito ruim mesmo. E claramente aí, o Luciano pode ser um nome interessante para o Fernando Diniz, que já conhece o atleta. Pode ser um jogador que ele tem indicado também para a diretoria do Vasco para a próxima temporada. E também vamos ver se é do interesse do nosso clube formalizar uma proposta, quem sabe nos próximos dias, pelo jogador. E o São Paulo, que está tentando lutar por alguma coisa no Brasileiro, não sabe se vai para pré-Libertadores, se vai para Libertadores direto no G4, e está uma badena danada lá no São Paulo. Pode ser que nesse momento de confusão, eles talvez topem fazer algum negócio com o Vasco, dependendo da proposta. Mas eu acredito, na minha opinião, que se essas negociações acontecerem, serão mais intensificadas assim que acabar o Campeonato Brasileiro para o São Paulo, porque o Vasco ainda tem a Copa do Brasil, mas o Vasco já deve tentar encaminhar bem contratações, já que em janeiro começa a temporada, tem Campeonato Brasileiro, tem Carioca, tem Libertadores, tem também ali Sul-Americana. Se o Vasco for para a Libertadores, já tem que estar com um time mais preparado. Admar Lopes, Pedrinho, vai ter que buscar reforço antes do prazo, não tem mais aquela folga de o brasileiro começar em abril, começar em março. Os times têm que contratar o mais rápido possível, e por isso que agora já está tendo novidades, já está tendo especulações de jogadores já sendo analisados pelos clubes e oferecidos e negociando já com muitos clubes, né? Vamos ver o que vai acontecer aí nessa situação do Luciano. Assim que a gente tiver mais novidades, vamos trazer a qualquer momento aqui no canal.
Comenta aí se você contrataria o Luciano para o Vascão na próxima temporada e também quais as posições você acha que o Vasco tem que contratar. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí. Muito obrigado por ter assistido até o final. Tamo junto e é nóis!